tua casa vai ser abençoada. Tá bom? Bora lá? 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, refletindo como no espelho a glória do Senhor. Presta atenção. Quando você olha para um espelho, qual é a imagem que você vê lá? Você vê a sua imagem, correto? Você vê você mesmo. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, quando nós olhamos para o espelho, que espelho que a Bíblia está dizendo? A palavra. Quando nós olhamos para a palavra, gente, ó, vou falar uma coisa que vai escandalizar meia dúzia de crente aqui, ó, religioso. Vou falar uma coisa, preste atenção, ó. Não confunda a palavra de Deus com a Bíblia. Vou falar de novo. Não confunda a palavra de Deus com a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é a palavra inspirada, tá? Na Bíblia tem muitos erros, inclusive de tradução, porque Deus inspirou, Deus não falou. Deus inspirou, Deus não escreveu. Tá ok? Então, a Bíblia ela contém muitos erros, tá? Por exemplo, a Bíblia diz que é bom que você não case. Se você casou, você já está em rebeldia. Mas é a Bíblia que falou, não foi Deus. A Bíblia é a palavra inspirada, tá bom? É as escrituras inspiradas. Agora, a palavra de Deus é Jesus. Você não tem que confundir uma coisa com a outra, tá? Então, o que Paulo está dizendo? Quando você olha para o espelho, qual é a imagem que você vê? A sua. Mas o Paulo está dizendo o seguinte, quando você olha para Jesus, você é transformado na imagem dele. Você se torna igual a tudo aquilo que você adora. Porque se uma pessoa adora o dinheiro, ela é ou não é avarenta, Luiz? Sim. Se a pessoa adora mamon, ela é avarenta. Se ela adora a prostituição, ela é uma pessoa deturpada. Você se torna igual a tudo aquilo que você adora. Então, quando você vai para as escrituras, quando você vai para a palavra de Deus, você quer ela, o que acontece com ela? Quando você vai até as escrituras, você olha a imagem de Jesus. E o que acontece quando você contempla a imagem de Jesus? Você é transformado por aquela imagem. Então, quando você é um adorador de Jesus, você se torna igual a ele. É isso que Paulo está dizendo. Todos nós, sem véu, com o rosto descoberto, refletindo no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Deus quer usar a Bíblia, palavra de Deus, o próprio Deus quer usar a palavra para transformar a sua alma. Por isso que a Bíblia diz, lê lá para mim, Luiz, Tiago 1, 21. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tiago 1, 21. Lê para mim aí, Luiz. Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada. Por quê? O qual pode salvar as vossas almas. Tá vendo? O Tiago está falando para quem é crente. O que ele está dizendo? Recebe a palavra de Deus que é enxertada. Por que tem essa palavra de enxertar? Enxertar é, por exemplo, ó, eu tenho um pé de limão, vou tirar um galho daqui, mas vou enxertar um galho de mexerica nela. Então a natureza é diferente, ó, a natureza de Deus, ela é diferente, pessoal. Quando você vai em um lugar e aí alguém começa a falar de Jesus para você, quando começa a abrir as escrituras, o que está acontecendo? Você está se vendo no espelho. Aquela palavra que você está recebendo, ela pode transformar a sua alma. A palavra de Deus é o instrumento que Deus tem para transformar a sua alma. Para que transformar? Para que você se torne igual a Cristo, parecido com Cristo. O que vai acontecer se eu for parecido com Cristo? Eu vou reinar, eu vou ser arrebatado. Eu não vou para as nuvens, eu vou para o trono de Deus. Ó, quando começar a grande tribulação, você já está lá no trono de Deus. Quando estiver acabando a grande tribulação, você está descendo, porque vai ter uma festa lá que vai durar quase 7 anos.
E aí, quando você estiver descendo, está acabando a tribulação. Mas quando você estiver descendo do trono para as nuvens, aí vai subir o restante dos crentes. Esses restantes dos crentes que vai subir, eles vão entrar na tribulação. Mas por que eles vão entrar na grande tribulação, pastor? Porque eles não receberam a palavra e não tiveram a sua alma transformada. E aí vão ter que passar pela tribulação. Por quê? Porque a tribulação vai transformar essas pessoas. Entendeu? Então, quem recebe hoje a palavra de Deus, essa palavra enxertada dentro de você, essa palavra transforma a sua alma. Agora, se você resiste à palavra, você vai ter que entrar pela grande tribulação. Você vai entrar na grande tribulação. O que vai acontecer? Você vai passar por essa grande tribulação, enquanto aqueles que receberam a palavra já estão lá no trono do Pai. Está tendo uma festa lá. O pau está comendo aqui na grande tribulação, mas você está lá na glória com o Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar do trono para as nuvens, aí nós vamos encontrar o resto dos crentes que ficou para a grande tribulação. O que vai acontecer? Tribunal de Cristo. Aí a gente desce para a batalha do Amargedon. Então, Deus, ele quer usar a palavra para transformar a sua alma. Luiz, lê Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha aí, não seja igual esse mundo, mas seja transformado pela renovação da sua alma. Para que, Luiz? Para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Tem gente que não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Luiz, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que nós sejamos com Ele. Exatamente, Luiz. Pegou. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que Deus olhe para você e veja em você Jesus. Que Deus olhe para mim e veja Jesus em nós. Amém? Por isso que o Espírito Santo está sobre nós. Então, o que Deus quer usar, pessoal? Deus quer usar a palavra dele para transformar a nossa alma. Para que quanto mais transformado for a sua alma, mais parecido você seja com Cristo. Agora, o que é alma, pastor? Alma é mente, vontade e sentimento. O que é a alma? Mente, vontade e sentimento. Agora, por exemplo, eu, antes de me converter, mentia, falava mentiras. Hoje, na minha mente, ela está travada. A minha mente, ela não aceita mentira. Eu não gosto de mentir. E outra coisa, eu nem sinto vontade de mentir. E eu me sinto mal se eu tiver que contar uma mentira para alguém. O que aconteceu? Na minha mente, a minha mente está programada ao que hoje? Não é correto mentir. O que é a alma? A alma é mente, vontade e sentimento. Eu não tenho mais vontade de contar mentira. Eu não falei que eu fumava? Na minha mente hoje, não cabe a ideia de eu fumar. Na minha vida hoje, na minha alma, não tem mais a vontade de fumar. Na minha alma, não tem mais o sentimento, o desejo de fumar. Então, o que é a mente? Mente, o que é a alma? É a mente, é a vontade e é o sentimento. O que aconteceu? Deus transformou a minha mente. Eu mentia, eu sentia vontade de mentir, eu tinha um desejo de mentir. Hoje eu não tenho mais isso na minha vida. O que aconteceu? A palavra de Deus enxertada em mim mudou a minha mente, mudou a minha vontade e mudou o meu sentimento em relação à mentira e em relação a outras coisas. É isso que Deus vai fazendo. A palavra dele vai entrando para fazer isso, transformar a tua mente, transformar a tua vontade e transformar o teu entendimento. Quem pegou até aqui fala glórias a Deus. Vamos agora ler um texto magnífico. Eu quero que você, esse texto é o texto-chave. Mateus capítulo 20. Vamos lá. Mateus capítulo 20. Ô Luiz, Senhor. Você vai ler o Mateus capítulo 20 devagar, respirando fundo e tranquilo. Vamos lá, lê o versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua
sua vinha. Ele saiu que hora para assalariar os trabalhadores? De madrugada. Por quê? Presta atenção, ó. O dia de um assalariado é das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, as pessoas daquela época, Luiz, elas ficavam na praça. Quem precisava de trabalho ia para uma praça, ia para a praça central da cidade. Aí eu, que quero contratar pessoas para trabalhar para a minha empresa, eu vou lá na praça. Só que eu vou lá na praça antes de começar o dia. Por isso que ele saiu de madrugada aqui, entendeu, Luiz? Exato, ele antes das 6 horas. Então, 4, 5 horas, o cara tá lá na praça. O que ele está indo fazer na praça lá? Ele vai contratar pessoas para trabalhar na plantação dele. Até aqui tá claro, Luiz? Sim. Beleza. E aí no versículo 2, lê para nós aí, olha o valor que ele vai contratar os caras para trabalhar. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, um dinheiro por dia significa um denário. O que é um denário? É um dia de trabalho, é uma moeda, é um dia de trabalho. Então o cara vai trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde e vai ganhar quanto, Luiz? Um dinheiro. Um dinheiro. Então que hora que ele tem que começar a trabalhar, Luiz? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. O cara vai lá na praça e fala assim, ó, tem uma vinha, nós vamos colher uva hoje na minha vinha, quer trabalhar, te pago um dia de trabalho. É das 6 horas até as 6 horas. E ele falou, bora. Então o cara está ciente que ele vai trabalhar quantas horas? 12 horas. 12 horas. Quanto que ele vai ganhar? Um dinheiro. Um dinheiro, um denário, beleza? Ok. Só que aí vai acontecer um barato estranho. Olha o versículo 3. Lê aí. Saindo perto da hora terceira. Espera aí, Luiz. Que hora que é a hora terceira? Se a primeira hora é 6 horas da manhã, 9 horas da manhã. então aqui é 9 horas da manhã. Anota aí, pessoal. A terceira hora é 9 horas da manhã. Então, quando ele vai lá para a praça, e ele chega lá na praça, 9 horas da manhã, tem pessoas que chegaram lá, 9 horas da manhã, e está lá, esperando algum tipo de trabalho. O que acontece, Luiz? Continua lendo. Viu outros que estavam ociosos na praça. Aí, então, ele vê lá que os caras chegou um pouquinho atrasado, acordou um pouquinho mais tarde, aí foi para lá, e os caras estavam lá sem fazer nada. Olha o que ele vai falar no versículo 4. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo, e eles foram. Então presta atenção, o cara chega lá, o dono da vinha, chega lá na praça e fala assim, ei, vocês estão fazendo o que aqui? Eles perderam a hora hoje? Perdeu a hora hoje? Não colocou o celular para despertar? Não. Quer ir trabalhar? Quer, mas na cabeça do judeu, ele sabe que para o cara ganhar um denário, ele tem que trabalhar quantas horas? 12 horas. 12 horas, mas aqui, se ele começar 9 horas, ele não vai trabalhar 12 horas. Isso quer dizer que ele vai ganhar menos de um dinheiro, menos de um denário. Então os caras falaram assim, o patrão falou assim, ó, quer ir trabalhar? Eu vou pagar o que for justo. E os caras na cabeça dele, não vou ganhar um denário, mas é melhor metade de um denário do que nada. Um pouco dia de hoje, não vou ganhar 100, vou ganhar 70. Mais ou menos isso, exatamente isso. Agora, aí no versículo 4 a Bíblia diz que eles foram, certo, Luiz? Sim. Agora olha o versículo 5. Saindo outra vez, perto da sexta hora. Espera aí, que hora que é a hora sexta? Meio-dia. Meio-dia. Então o cara, o dono da vinha passou lá na praça meio-dia e tinha cara lá meio-dia. E aí ele falou assim, ó, tá a fim de ganhar um dinheiro? Tô, vai lá para minha vinha. Então peraí, o cara que está lá na praça, ele sabe, eu não vou ganhar um denário, porque para ganhar um denário eu tenho que trabalhar 12 horas, mas se eu vou trabalhar 6 horas, eu vou ganhar o quê? Meio denário. Então o cara sabe que vai ganhar quanto? Meio denário. Só que, a hora nona, olha o versículo 5 aí, o dono da vinha foi para lá também na hora nona. Que hora que é a hora nona, Luiz? 3 da tarde. 3 horas da tarde. Aí o cara vai chegar 3 horas da tarde, tá fazendo o que aí? Aí ele falou assim, ó, eu tô sem trabalho. Ó, se você quiser para minha vinha, eu te pago o que for justo. O cara que vai trabalhar 3 horas só, você acha que tem na cabeça dele que ele vai ganhar um denário? Ele não vai ganhar um denário, ele sabe disso. Mas é melhor pingar do que secar, né? Só que, olha o versículo 6, Luiz, olha que parada. Lê aí. E saindo perto da hora 1/10.
Peraí, que hora que é a hora 1/10? 11 horas? 5 horas da tarde. Perto das 5 horas, quer dizer, está faltando 1 hora só. 1 hora para acabar o turno. 1 hora para acabar o turno. O que aconteceu? Saindo ele perto da hora 1/10, Encontrou outros que estavam ociosos Ah. e perguntou-lhes: Por que estáis ocioso todo dia? tá até 5 horas da tarde, vocês não estão fazendo nada, cara. Olha o que eles vão falar, versículo 16. E disseram: 17, 7, quer dizer. Porque ninguém nos assalariou. Ó, ninguém nos dá uma oportunidade. Continua. Disse-lhe: Ide também para a vinha e recebereis o que for justo. Então o patrão fez o quê? Vai para lá e eu vou te dar o que for justo. Então na cabeça desses caras, ele vai trabalhar 1 hora. Eles vão ganhar tipo 10% de um denário. Mas aí, olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 8. Vai lá, Luiz. E, aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: O quê? Chama os trabalhadores e pagai-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, o dono da vinha fala assim para o mordomo: ó, pega aqueles caras que estão trabalhando na vinha, mas começa a pagar o salário para o cara que começou 5 horas da tarde, beleza? Então na hora que o cara, aí faz a fila aqui, ó, faz a fila. O cara que está aqui, é um do lado do outro assim, sabe a fila? O cara que está aqui recebe 1 denário. Olha aí, versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Presta atenção, Luiz, na cabeça daquele cara que entrou para trabalhar 5 horas da tarde, ele merecia aquele 1 denário? Não. Não. Aquilo ali foi mérito ou foi graça? Foi graça. Foi graça. Certo? Foi graça. Mas olha o versículo 1, Luiz. Lê de novo o versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Então presta atenção. Quem trabalha no reino de Deus, quem trabalha para Deus, Deus é um Deus gracioso. Deus não trabalha e não trata as pessoas pelo mérito, mas pela graça. O cara que trabalhou 1 hora ganhou 1 denário. Mas olha o versículo 10. Vai lá, Luiz. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Então, peraí. Quando o cara está lá, né? Lá no final da fila. Que ele viu o primeiro recebendo, ficou todo feliz. Ele falou assim, mano, se aquele cara trabalhou 1 hora e ganhou 1 moeda, 1 denário, pô, eu trabalhei 12 horas, mano. Vou ganhar mais. Ele ficou feliz. Só que quando chega a hora dele, aí dá um BO. Olha o versículo 10. Vai lá, Luiz. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Eita, meu Deus do céu. E aí, Luiz, o que aconteceu? Versículo 11. E recebendo, murmuravam contra o pai de família. Aí presta atenção, detalhe. Então ele começa a reclamar contra o pai de família. Que isso? Olha lá, olha o argumento dele. Versículo 12, lê, Luiz. Dizendo: Estes derradeiros trabalhadores trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Ô Luiz, ele está errado? Não. Não, ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão, irmãos. Ele tem razão. Ele está falando assim, peraí, pô, a gente trabalha o dia inteiro num sol lascado desse aqui. E você pega esse cara que chegou agora, o cara trabalha 1 hora só e ganha a mesma coisa que a gente, tá de brincadeira comigo, pô. Os caras estavam jogando dominó na praça lá, estavam trabalhando aqui. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Luiz. Esse cara que trabalhou 12 horas, você acha que no dia seguinte ele vai estar lá às 6 horas da manhã querendo trabalhar de novo? Não vai. Por quê? Porque ele está coberto de razão. Ele termina a leitura, Luiz. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo o dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Quero dar a este derradeiro tanto quanto a ti.
Ou não é lícito fazer com o que eu tenho, o que eu quero? Ou não é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Ou Ou é... é mal aos teus olhos porque eu sou um bom? Então, o que me chama a atenção é que o rapaz que trabalhou o dia todo, ele tem razão quando ele vai reclamar. Ele tem razão. Ele tem razão. Agora, qual que é o problema aqui? Na mente dele, ele merecia mais. Na mente dele, aquele que trabalhou 1 hora não merecia igual a ele, não merecia ganhar o que ele ganhava. Então presta atenção, quem vive com a mentalidade de merecimento sempre vai ter razão. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você é uma pessoa que discute porque você tem razão, você não tem graça. Vou deixar claro para você, toda pessoa que tem razão não tem graça. E o que é a graça? Exato, é tudo dado por nada em favor daquele que nada merece. Graça é isso, é tudo dado por nada em favor daquele que nada merece. Quem tem razão não tem graça. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te contar uma história para você entender. Luiz, chegou um cara, e ele chegou em casa, ele falou para a mulher: amor, está saindo do serviço. Falou assim: amor, tem mistura? A mulher falou assim: não tem mistura. Ele falou assim: então é o seguinte, eu estou trabalhando na roça, lá na roça não, na obra, vou trabalhar lá, e na hora do almoço, antes do almoço, eu venho aqui e trago uma carne. Aí ele levantou umas paredes lá, e acabou a massa, mandou o auxiliar dele fazer massa, ele correu no açougue que tem perto lá, comprou 1 quilo de carne, pegou, subiu na bicicleta, foi para casa, deixou lá a carne, falou assim: não vai dar para mim comer, então faz para janta aí. E aí ele pegou um pão com manteiga, colocou um pão com manteiga, café com leite, e voltou para o trabalho, trabalhou o dia inteiro com aquele café com leite, né, com aquele pão, e falou assim: bom, à noite vou chegar em casa, vou jantar, não deu para almoçar, mas vou jantar aquela janta da hora. Aí quando ele chegou em casa, o que aconteceu? A carne que ele tinha colocado na pia estava do mesmo jeito, a louça estava toda suja, a casa bagunçada, e a roupa do trabalho dele no dia seguinte não tinha sido lavada. Quando ele chegou, a mulher dele não estava nem em casa, ela não estava nem em casa. Aí ele ficou muito bravo. Quando ela chegou em casa, que ela estava na rua, ela chegou em casa com as crianças, e ele falou assim: você está de brincadeira comigo? Eu trabalhei o dia inteiro, eu trouxe carne para você fazer para janta, você não lavou a louça, a casa está de perna para baixo, eu me lascando para trabalhar, corri na hora do meu almoço, trouxe a carne para você fazer para as crianças, e você está chegando em casa numa hora dessa. Ele ficou pé da vida. Agora eu pergunto para você, Luiz, tem ou não tem razão? O cara tem razão, pô, o cara trabalhou o dia inteiro. Só que aí a mulher falou assim: só um minuto, deixa eu te falar um negócio. Na hora que você trouxe a carne, faltava 20 minutos para ir buscar o Pedrinho na escola. Eu fui buscar o Pedrinho na escola. Quando eu cheguei com o Pedrinho da escola, eu percebi que a nossa criança, a Belinha, estava com febre, e a Belinha estava com quase 40 graus de febre, e eu levei ela para o médico, aquele hospital lotado, fiquei lá, eu estou menstruada, eu não consegui nem sequer trocar o meu absorvente, porque eu esqueci o absorvente em casa. Eu estou chegando em casa agora do hospital, com 2 crianças no colo, eu não almocei, você comeu pão com manteiga, eu não almocei, eu fiquei com as crianças o dia inteiro, a Belinha ficou tomando soro na veia, e estou até agora com fome, comprei lá um salgadinho para eles, e eu estou até agora com fome, e você vem falar, me cobrar? Aí eu pergunto para vocês, ela tem ou não tem razão? Tem ou não tem? Sabe qual é o problema? É que os dois têm razão. E o casamento não pode dar certo quando os dois têm razão, porque quando os dois têm razão é sinal que aquele casamento não tem graça, porque para ter graça, a graça de Deus, ela não opera onde tem razão. Então quem tem razão não tem graça. Deixa eu te contar um caso, vou te contar meu caso, minha vida, para você entender, porque eu sou um ser humano como você, tenho problemas. Aí a minha esposa chega para mim e fala assim: amor, eu quero ir para o Rio de Janeiro
para visitar uma amiga minha lá. Você acha que eu deixei ela ir? Você acha que eu aprovei ela aí, Luiz? Não. Eu falei para ela assim: eu estou cheio de conta para pagar, orando para Deus me dar graça na Reino Church para pagar o aluguel, que eu tenho que pagar agora dia 30. Eu tenho R$ 1.200 para pagar o aluguel, dia 30 agora. Falta R$ 2.800. Estou querendo, ainda que sobre dinheiro para pagar a conta de água e a conta de luz. E você vem falar para mim que você quer viajar para a casa de uma amiga em um outro estado? Aí eu pergunto para você: tenho ou não tenho razão de ficar bravo? Tem ou não tem? Tem. Só que ela falou para mim assim: quando eu fiz aniversário, a minha amiga, ela veio aqui na minha casa, ela me visitou, ela não tinha condições, ela viajou até aqui, e ela ficou comigo, e ela começou a falar de uma maneira, sim, ela começou a explicar, ela sacrificou a vida dela só para estar aqui no meu aniversário, ela fez o que ela não podia para estar aqui no meu aniversário, ela fez um esforço tremendo para estar aqui no meu aniversário. E aí eu peguei e acabei dando razão para ela. Ela me explicou de uma maneira que eu falei assim: realmente ela tem razão nesse ponto de vista. Mas o que eu quero passar para vocês, irmãos, é que quando o marido tem razão e a esposa tem razão, os dois têm razão, esse casamento vai ser um inferno, vai um viver brigado com o outro. Por quê? Por causa simplesmente desse detalhe, da pessoa achar que tem razão, e porque quem tem razão não vai abrir mão da sua razão. Deixa eu te contar um outro exemplo para você entender. O cara está lavando o carro no quintal dele, na porta de casa, quer dizer. Aí vem o vizinho da direita, ia jogar o lixo na cesta, mas o cesto de lixo estava cheio, e o do vizinho estava vazio. Ele falou: bom, já que está vazio, não custa nada pegar o lixo e jogar lá. E aí ele pega o lixo e coloca lá na lixeira do vizinho, e entra para dentro, e o cara está aqui, lavando o carro dele. Daqui a pouco sai esse vizinho para jogar o lixo dele na lixeira dele, e aí quando ele olha a lixeira dele, está com o lixo do outro vizinho, ele fica bravo. Aí ele pega o lixo, volta e coloca no pé da porta, do portão do cara. Aí ele começa a falar assim, aí o cara está lavando o carro, aí esse vizinho aqui fala assim: que cara folgado, né? O cara tem lixeira, em vez de colocar o lixo na casa dele, vem colocar na minha casa. Que cabra sem vergonha, que cara folgado, que cara não sei o que tal. Aí o cara lavando o carro, o cara falou assim: tem ou não tenho razão de reclamar? O cara falou: você tem razão. Aí ele entrou, nisso que ele entrou, o outro saiu. Aí falou assim: pô, que cara ignorante, né? Não tinha lixo lá, podia deixar o meu lixo lá com o dele, cabia o meu. Para que esse barulho todo, para que essa confusão toda, para que essa bagunça toda, né? Não tem razão? Aí o cara falou assim: você tem razão, realmente você tem razão. Aí ele está lavando a louça, o carro dele aqui, lá na janela de cima do quarto. A mulher dele falou assim: tu não tem vergonha na cara não, marido? Um sai e você fala que tem razão, o outro sai e você fala que tem razão, você dá razão para os dois. Ele virou para a mulher dele e falou assim: você também tem razão. O problema, meu amigo, o problema é que toda pessoa que vai reclamar tem razão. Esse cara que trabalhou 12 horas aqui, ele tem razão. Como que você vai me igualar a um cara que trabalha 1 hora e ganha como eu? Ele tem razão. No dia seguinte, ele não vai mais voltar naquele lugar. Por quê? Por causa da razão. Mas quem tem razão não tem graça. E por que eu estou falando isso? Olha para mim, presta atenção na revelação. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com essa situação.